Olá pessoal, tudo bem? Há diversas causas que fazem uma planta florescer ou não. Adubação, a rega, os cuidados, controle de pragas e doenças. Tem plantas que no inverno elas florescem, fica bonita. Já em outros casos tem plantas que é o contrário, que no verão é que ela floresce, é que ela frutifica. Por exemplo, o maracujá. O maracujá é uma planta de verão. Por quê? Porque o maracujá ele gosta de dias bem longos, ensolarados. Aí você leva esse maracujá para o sul, que lá os dias são mais curtos, ele não vai florescer, não vai frutificar. A não ser que seja um verão bem rigoroso lá, o dia seja bastante longo. Por isso que existe o horário de verão. Implanta-se o horário de verão no Brasil para quê? Porque os dias são mais longos, mais horas de luz, para economizar energia. Quando é no inverno, os dias são menores, menos horas de luz. Um fator que pode estar influenciando para a sua planta não frutificar é o fotoperiodismo. O que é isso, Alexandre? Foto é luz e período é o tempo de luz. O fotoperiodismo que aquela planta precisa para florescer. Existem plantas de fotoperiodismo de dias longos, existem plantas de fotoperiodismo de dias curtos, mas também existem plantas neutras, que tanto faz ser inverno, verão, dia longo, dia curto, ela vai frutificar, vai florescer. Por exemplo, tomate, pepino. Essas plantas, o fotoperiodismo não influencia ela. Mas existem plantas, como eu falei, o maracujá, o morango. O maracujá, o pé de maracujá, ele requer dias longos, bastante horas de sol. Por exemplo, aqui o sol começa a clarear 6 horas da manhã, já está clareando. 5h30, 6 horas já está clareando. E vai escurecer lá para as 6, 6h30. Entendeu? Então aqui o dia é longo. O maracujá vai pegar 12, 13, 14 horas de sol. E uma noite menor, 10, 11 horas de noite, de escuridão. Já tem morangueiros que ele requer um dia curto e uma noite longa. Existem diversas variedades de morango, né? Tem morangos de 6 horas de luz, tem morangos de 9 horas de luz, tem morangos de 10 horas de luz, depende. Mas geralmente o morangueiro ele é uma planta de dias curtos e noites longas. Tá entendendo? Pronto, você passou do primário. Agora vamos para o ensino médio. A planta, como é que ela sabe que é dia longo ou noite curta, ou dia curto e dia longo? Ela não tem olho, ela não tem sistema nervoso para sentir isso, mas ela tem uma proteína chamada fitocromo, entendeu? Através dessa proteína, esses fitocromos, ela percebe, ela sabe contar as horas da noite. Esse fitocromo, quando ele recebe a luz solar, o sol emite diversos espectros de luz vermelha, luz amarela. Então, tem o fitocromo que ele recebe essa luz vermelha. Só que há incidências de luz vermelhas curta e longa. O que recebe a luz curta, a luz vermelha curta, ele reflete a luz verde, a luz azulada, a luz amarela, ele reflete. Mas a vermelha ele absorve, entendeu? Então, esse a gente chama de fitocromo vermelho, entendeu? Ele recebe essa onda de luz curta vermelha. Então a gente vai dividir ele no fitocromo vermelho e no fitocromo vermelho longo. Os biólogos, eles põem o FR, que é o fitocromo red em inglês, que é com P, né? Fitocromo é PHI, no inglês é PHI, fitocromo red, né? Então a gente vai classificar como fitocromo R. Isso não sou eu que estou inventando, não. Isso aí são os professores mesmo que já designaram essas siglas. E o fitocromo da luz longa é o fitocromo L. Então a gente vai classificar como FL. Entendeu? Sim, Alexandre, eu entendi. Mas o que é que isso tem a ver com a planta e com a floração? Eles influenciam na floração, na abertura dos estômatos e nas sementes e raízes. Mas como o assunto do vídeo é floração, eu vou te explicar sobre a floração, a influência desses fitocromos na floração. Por exemplo, quando o dia é longo, o dia é bastante longo, vai receber bastante luz vermelha. Recebe a luz vermelha, recebe a luz vermelha, entendeu? Mas quando escurece, aí ele vai se degradando, ele vai perdendo aquilo que ele absorveu da luz vermelha. Aí ele vai se transformando no fitocromo L. Tá entendendo? Quando escurece, ele perde aquela incidência da luz vermelha, ele vai se degradando
e vai se transformando em fitocromo L. Aí vai acumulando aquele fitocromo L. Se sua planta é de dias longos e noites curtas, se tiver aquele muito fitocromo L, vai inibir a floração da planta. Agora, se a planta é de dias longos, é de dias curtos e noite longa, esse muito fitocromo L vai ajudar na floração. É o inverso, tá entendendo? Aí quando amanhece, esse fitocromo L, que perdeu o vermelho da luz, a luz vermelha, ele vai se transformar de novo em fitocromo R. O L se transforma no R. O fitocromo L se transforma no R porque ele vai receber a luz. Aí ele recebe a luz, recebe a luz, recebe a luz, escureceu, ele se transforma no L. Entendeu? Amanheceu, ele se transforma no R. E vai havendo esse ciclo. E isso, como ele influencia na floração, dependendo da planta, por isso que há plantas que precisa ter uma noite longa e um dia curto para florescer por causa desses fitocromos, da quantidade do L ou do R, do fitocromo R ou do fitocromo L, entendeu? É por isso que esse fotoperiodismo que induz a sua planta a florescer ou não, dependendo do tipo de planta. Por exemplo, como eu expliquei do maracujá. O maracujá, ele requer um dia longo e uma noite curta. Mas, quando se estudaram bastante isso, perceberam que não é a quantidade de luz que ele recebe. O que o fitocromo, o que a planta vai cronometrar é a quantidade de escuridão. Entendeu? Aí o maracujá, ele tem um dia longo e uma noite curta, aí ele floresce. Mas se o maracujá, ele tiver um dia curto e uma noite longa, ele não vai florescer. Aí o que foi que fizeram experimento para descobrir isso? Fizeram uma pesquisa com os maracujá, aí fizeram assim. Deixaram o maracujá pegar a luz do dia todinho, e quando foi de noite, vamos supor, ele pegou 12 horas de luz e vai pegar 12 horas da noite, de escuro. Só quando foi meia-noite, eles acenderam um refletor no maracujá. O que isso ocasionou na planta? A planta não sentiu, a planta não sente, a planta não vê, mas os fitocromos, eles perceberam a luz, entendeu? Então aquele fitocromo L, que aqui, como não tinha mais luz, se acumulou tudo em fitocromo L, quando deu aquele flash de luz na planta, aí essas proteínas reativaram do L se transformou no R, para receber a luz vermelha, tá entendendo? Então, quando ele deu esse flash, no meio da noite, o que foi que a planta entendeu, que os fitocromos entenderam para fazer na planta? Opa, já vem luz aí, vou acordar, vou me transformar em fitocromo R, entendeu? Aí o que foi que ocasionou? Um dia longo, uma noite curta, porque teve o flash no meio na meia-noite, teve um flash, aí ficou uma noite curta. Vamos supor que escureceu de 6 horas da noite, 18 horas. Aí quando foi 12 horas, meia-noite, houve esse flash, uns 10 a 20 minutos de luz. Aí os fitocromos acordaram, se transformaram em fitocromo R. Como ele influencia na floração, aí a planta do maracujá estourou de frutos. Entendeu? Por quê? Teve um dia longo, uma noite curta, um flash que simulou um dia e outra noite curta e o dia longo de novo. Floresceu. Já no morango é diferente. O morango, ele requer, dependendo da variedade, vamos botar um morango de variedade de 8 horas. Ele precisa de 8 horas de dia. Não é que ele precisa de 8 horas de luz. Ele precisa de 16 horas de escuridão. Tá entendendo a sacada? Que é na escuridão que esses fitocromos, eles percebem que não tem a luz. Aí, esses fitocromos L, que vai se acumular muito na luz, com a falta de luz, na escuridão, ele vai se acumular muito, porque não está recebendo a luz solar, ele vai se acumular muito em L. Vai acabar os fitocromos vermelhos, vão acabar. Os fitocromos R vai acabar, vai ficar só o fitocromo L. E como o morango gosta da escuridão, esses fitocromos gostam da escuridão, eles transformaram tudo em L,
ele vai fazer o morango frutificar, porque são 16 horas de escuridão, e tem muito fitocromo L ali, ó. Aí faz o morango frutificar. À medida que você deixa o morangueiro no sol o dia todinho, uma planta de noites longas, o que é que vai acontecer? Se ele pegou um dia longo, ele vai pegar uma noite curta, uma noite menor do que é necessário para ele chegar aos fitocromos induzir ele a florir. Entendeu? É por isso que seu morangueiro não está florido. Se seu morangueiro está bem cuidado, está bem adubado, está com a rega adequada e não está florescendo, só está uma planta bonita, vigorosa, só está dando estolão e não está florescendo, fatalmente é o fotoperiodismo. Aí você tem que ver a variedade de quantas horas de sol ele precisa. Não é quantas horas de sol ele precisa, mas quantas horas de escuro ele precisa para poder florescer. Tá entendendo? Por exemplo, vamos botar um exemplo coentro. Você já plantou coentro? Já? Quando você planta o coentro, que você bota ele no sol, que ele pega bastante hora de sol, o que é que ele faz? Ele cresce, né? Bastante e floresce rápido. É ou não é? Mas quando você põe o coentro numa meia sombra, ele pega um solzinho da manhã, de tardezinho bate uma sombra nele. Aí o que é que acontece? Ele fica bem verdoso, bastante folhas, né? Fica aquele coentro cheio de folhas, que é bom. É bom o coentro cheio de folhas, que dá bastante tempero pra gente poder tirar e temperar nossas plantas. Mas quando você quer semente, põe ele no sol, põe ele num dia longo. Uma noite curta e um dia longo. Aí ele vai crescer rápido e vai florescer rápido. Aí por isso que seu coentro fica cheio de florzinha. Outra coisa também, você já viu o pé de alface? Né? Ah, Alexandre, eu planto o pé de alface, aquele fistiola. Pode ser o fotoperiodismo também. Entendeu? Ele está pegando um dia muito longo, dependendo da variedade, porque existe alface para verão, alface para inverno. Por isso que existem as variedades. É muito estudo, pessoal. A agricultura, as plantas, não é uma ciência exata. Entendeu? É uma biologia das plantas. Não é uma matemática que é exata. 2 mais 2 são 4. Não. Depende da planta, depende do fotoperiodismo da planta, depende da estação do ano, depende do inverno, depende do verão, depende da adubação, depende do cuidado. É tudo isso. E uma das causas que pode fazer a sua planta não florescer é justamente o fotoperiodismo, principalmente se você cuida bem delas. Se você sabe adubar bem elas, se você cuida bem, se você controla as pragas, se você controla as doenças, os fungos, as bactérias, e não está vendo o resultado na floração, provavelmente é o fotoperiodismo. A quantidade de escuridão que ela precisa. No caso do morangueiro que precisa de... Ah, esse morangueiro aqui é de dias curtos, é de 6 horas, não é de 6 horas de dia, de luz. É de 16 horas de escuridão. Então, se seu morangueiro não está florindo e você vê que ele está pegando bastante luz do dia, leve ele para uma sombra. Vamos supor ele pegar um solzinho na manhã e de tarde sombra. E aí ele não vai receber essas ondas de luz vermelha do sol. Vai ter a claridade, mas ele não vai receber a luz vermelha do sol. Então os fitocromos vai se transformar em L mais rapidamente. Agora, se ele ficar recebendo o sol o dia todinho, ele vai ficar fazendo os fitocromos em R. Mesma coisa o maracujá. Ah, Alexandre, meu maracujá não está florescendo, só vai crescer e não floresce. O dia deve estar curto e a noite muito longa, então está tendo muito fitocromo L. E ele requer fitocromo R. Então ele quer bastante luz solar para se transformar esse fitocromo em R. E ter pouca quantidade de fitocromo L, que é uma noite curta. Às vezes não é nem o dia longo, como eu falei do experimento do maracujá, que deram um flash nele na meia-noite. Entendeu? Aí se transformou, de vez ser uma noite longa, se transformou em duas noites curtas. Deu para entender? Pronto, agora você pega o diploma da faculdade. Você foi para o primário, ensino médio e agora você é um mestre